Olá, você é uma pessoa extremamente paciente, leal, que se dói pelos outros, que se você às vezes tem que até demitir algum funcionário, você prefere não fazê-lo, e mesmo que outra pessoa o faça, você tem aquele momento de luto? Pois é, essa aula de hoje é para você que provavelmente tem um perfil estável. E eu vou trazer aqui para você até o final dessa aula como que você deve falar com cada tipo de perfil, desde o dominante até o conforme, para que você possa entender de uma vez por toda como que você deve se relacionar com eles para que você possa atendê-los de uma maneira melhor ainda. Mas antes de começar esta aula, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva neste canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu quero começar esta aula de hoje desejando a você que seja muito bem-vindo a mais um Liderando com Sabedoria. E nesta quinta-feira, nós vamos trazer, de fato, insights para que você entenda como falar com cada perfil. Então, pegue papel e caneta na mão para que você possa anotar todos os tipos de perfis e entender como falar com cada um deles. Vamos lá para o nosso primeiro perfil. Como que você vai falar com um dominante? Então, lembrando, o dominante é aquela pessoa ágil, rápida, decidida, apressada, acelerada. E você, como estável, é uma pessoa mais voltada a outras pessoas, uma pessoa que planeja, que tem a sua calma. E aí, como é que você vai conversar com esse perfil que é praticamente o seu oposto? Então, primeiro ponto, seja diplomático, porém, entenda que o dominante é essa pessoa que ele é mais direto. Então, mesmo você sendo diplomático, seja direto com um dominante. Você vê que você tem uma tendência de dar mais tempo às pessoas, de querer se comunicar de uma maneira mais calorosa, mais amorosa, mas o dominante não é assim. Então, quando você for conversar com um dominante, para você não estressá-lo, seja rápido. Seja diplomático, porém rápido, tá bom? Segundo ponto, destaque a cooperação desse dominante nos assuntos que você necessita dele. O dominante, ele sempre gosta de entender que os pontos que ele decide, que ele ajuda, fazem muito sentido para alcançar a meta. Então, sempre destaque isso, né, de uma maneira sucinta, de uma maneira rápida. Você vai ver como esse dominante vai começar a colaborar mais com você. Terceiro ponto, ouça atentamente e demonstre o interesse genuíno que você já tem, o seu perfil já tem isso. Porém, seja sempre conciso nessa comunicação. Ele vai falar para você alguma coisa e provavelmente de um modo mais rápido. Você então deve absorver isso rapidamente, estar atento e não fazer muitas perguntas depois disso, somente as perguntas necessárias, tá bom? Porque o dominante é aquela pessoa que ele já passa um negócio e já quer ver todo mundo em movimento. Então, se você também estiver passando alguma coisa para ele, foque nisso, tá bom? Quarto ponto, sempre esteja disposto a ajudá-lo a alcançar as suas metas. Você, como perfil estável, já tem isso em você. Você sempre está disposto a ajudar os outros. Então, continue com essa disposição, mas lembre-se: se ele te pedir ajuda, ajude-o no ponto onde ele está pedindo e depois se retire. O dominante não gosta que você fique perto dele o tempo todo, como se ele precisasse de uma muleta. Ele vai se sentir mal. Então, você está sempre por perto para ajudar e disposto a ajudá-lo é um ponto positivo, mas seja sucinto no que ele precisa, tá bom? Quinto ponto. Você, o perfil, tem um perfil de evitar o confronto direto. Porém, quando você está falando com um dominante, às vezes é necessário você confrontá-lo.
Então, se você está exercendo um cargo de liderança e você vai falar com um dominante, ele tende a querer colocar outros pontos de vista e querer fazer o ponto de vista dele valer, porque ele é o dominante na situação. Só que daí, se você percebe que o que ele está querendo não vai ajudar, você já tem uma experiência que não funcionou, confronte ele. Eu sei que o seu perfil não é de confrontar, mas você deve fazê-lo, tá bom? Então, esses são 5 pontos para que você possa ser mais efetivo com o dominante. Desse modo, você vai ganhar mais o respeito dele, você vai ganhar também a certeza de que ele sempre pode estar falando com você quando ele precisa de uma coisa, tá bom? E agora, como que você deve agir com um perfil influente? Lembrando que o perfil influente é um perfil também super dinâmico, rápido, né? Um perfil que pensa pouco para tomar as decisões, ele já vai logo fazendo, né? Um perfil super carismático, voltado às pessoas e pouquíssimo planejador. E você é um perfil mais calmo, planejador. Então, como é que você conversa com esse perfil? Então, primeiro ponto, anote aí. Você seja aberto e sociável como você já tem isso em você, né? E o influente também. Então, dessa maneira, a conversa vai fluir bem. Única coisa que você tem que se policiar para que o influente não leve a conversa, às vezes, um pouco mais superficial. Você tem que se policiar que ele entendeu tudo o que você precisa dele para que depois isso não venha dar algum retrabalho, algum replanejamento, tá bom? Segundo, compartilhe suas emoções com ele. Geralmente, o influente ele é uma pessoa aberta para demonstrar emoções e receber também dos outros. Então, fique aberto também a compartilhar suas emoções com ele. Ele vai ser uma pessoa que vai te entender e aí a conversa também vai fluir entre vocês. Terceiro ponto, esteja pronto para colaborar, porém sempre esteja ponderando o que de fato vai valer a pena para você ou não. Por quê? O influente ele tende a ser muito criativo e como criativo ele vai te trazer muitas ideias, mas dependendo da tarefa que você precisa, dependendo do que você necessita, muitas ideias não testadas vai atrasar o seu cronograma, vai trazer outras complicações aos quais você de fato não vai querer passar. Uma vez que você já planejou tudo, então você já tem a data da entrega, você provavelmente vai querer cumprir essa entrega, não é mesmo? Então, na hora que ele tiver com muitas ideias para você, pondere isso. E apesar de não ser do seu perfil, confrontar, confronte também. Tá bom? Quarto ponto, use uma linguagem expressiva, né, animada, envolvente. Então, esse tipo de linguagem mais animada vai direto para o coração do influente, você vai conseguir engajá-lo muito mais rapidamente, né? Então, vocês tendem a ter uma linguagem um pouco mais calma, mais tranquila, mas se nesse momento de falar com outro influente, você puder trazer mais animação, você vai fazer um rapport muito melhor com ele, tá bom? E quinto ponto, cultive as suas amizades antes de tratar de negócios, porque o influente, ele é aquela pessoa que é muito voltado, o estilo bem brasileiro, o estilo da amizade. Então, ele é aquela pessoa que, se você chega e pergunta sobre o dia dele, sobre o final de semana dele, sobre a família, você vai engajá-lo. E às vezes, 3 minutinhos de uma conversa mais pessoal vai abrir mais o coração dele para te escutar e ele focar mais no trabalho depois, tá bom? Então, vale a pena sim você investir nesse tipo de abordagem. E agora vamos falar do perfil estável. Como que é um estável conversando com outro estável? Geralmente, um estável conversando com outro estável é uma conversa bem calma, bem tranquila, bem alinhada. Mas anote aí alguns pontos. Crie um ambiente de confiança e priorize a estabilidade, a previsibilidade, não é mesmo? Você gosta disso, né? Gosta de ter os pontos já previsíveis para que você possa planejar, para que você possa saber aonde que você
vai estar no término do trabalho, no término, na entrega, enfim. Então, também traga esses pontos para esse estável. Ele vai, assim como você, gostar muito. Seja paciente, porque o estável gosta de planejar. E você, como estável, também entende isso. Então, mantenha essa paciência com ele, dê o tempo que ele precisa, né? Terceiro ponto, mostre empatia. Ouça as preocupações que ele tem, entenda isso, demonstre que você é compreensivo e se tiver que realinhar alguma coisa, realinhe, porque você vai estar engajando ele mais e dando um melhor suporte, não é mesmo? Quarto ponto, comunique-se com calma, não pressione ele, do mesmo jeito que você sabe que uma tarefa dada para você, você vai iniciar, vai ter um meio, vai ter um fim, para ele também vai ser assim. Então, não fique preocupado. Já vi pessoas preocupadas com a entrega do outro, por serem pessoas comprometidas com a entrega, mas quando você está falando de um estável com outro estável, pode ter certeza que ele também vai te entregar, tá bom? E enfatize a colaboração dele, o quanto é importante vocês trabalharem juntos, vocês chegarem juntos no objetivo, né? O quanto isso faz ambos crescerem. Então, são 5 pontos que você pode anotar aí para você sempre consultar, que vão falar muito bem com pessoas que têm esse mesmo perfil que você, né? E por que a gente sempre fala também do seu perfil com outro perfil? Porque às vezes a gente mesmo não percebe como o nosso próprio perfil é, não é mesmo? Então a gente sempre reforça aqui para que você também possa ter isso muito claro na sua mente, tá? E como que é o perfil estável com o perfil conforme? Lembrando que o perfil conforme é aquele perfil voltado para alta qualidade, voltado aos detalhes, voltado a entregar o melhor. Então, muitas vezes ele até atrasa um pouco a entrega do que tem que ser feito, porque para ele o trabalho nunca está bom. Ele quer sempre melhorar, 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 e às vezes até pelo ponto de vista do outro, o trabalho que ele está fazendo já está excepcional, mas para ele ainda não chegou, né, na qualidade que ele tanto queria. Então, quando você for conversar com um conforme, primeiro, entenda que ele é organizado. E você, como planejador, também tende a ser organizado, mas ele é mais que você. Então, leve todas as informações de modo organizado para ele. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, seja preciso em tudo que você pedir para ele. A dúvida é geralmente algo muito presente na cabeça do estável, não é mesmo? Porque vocês planejam várias possibilidades. E aí, quando você vai falar com um conforme, você já tem que ter escolhido qual é a possibilidade onde vocês vão trabalhar. E você leva isso para ele. Isso vai fazer com que ele possa focar mais no que ele deve fazer e achar logo essa qualidade. Não que você não possa levar para ele as suas dúvidas e deixá-lo ajudar, mas quando você vai passar uma tarefa, tente ser o preciso mais, assim, o mais preciso que você puder, porque ele precisa disso, tá bom? Terceiro ponto, obedeça todas as regras, os procedimentos, pois isso é algo muito importante para o conforme. Você, como um perfil estável, já tende a obedecer um pouco mais às regras do que um perfil influente, do que um perfil dominante, né? Mas o conforme ele obedece muito mais que você. Então, tente não buscar alguma solução fugindo da regra, mesmo que seja para você pensando numa outra pessoa. Por que eu digo isso? Né? Porque o estável ele sempre prioriza uma outra pessoa ao invés dele. E se ele tiver que quebrar uma regra para ajudar essa pessoa, ele vai quebrar, o conforme não. O conforme vai seguir a risca. Se é sim, é sim, se é não, é não. Se é 8, é 8, se é 80, é 80. Então, tente sempre trazer para ele tudo dentro da regra, para que você não tenha nenhuma indisposição com ele. Porque indisposição com pessoas é a última coisa que você quer, não é mesmo? Forneça para ele garantias, né? No sentido de da onde você está trazendo essas informações,
como que você chegou nesse planejamento, passe para ele essa confiança. Tenha a fonte das informações, tenha em detalhes, porque ele vai precisar disso, tá bom? Quinto ponto, esteja preparado, porque ele vai te encher de perguntas. Vai te perguntar sobre o porquê, como, onde, quem, enfim, vai fazer todas as perguntas possíveis. Então, antes de passar alguma coisa para ele, já esteja preparado. Tudo isso vai facilitar que a sua conversa seja mais fluida, que ele se engaje mais e que vocês tenham mais efetividade, tá bom? Então, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Comente aí no vídeo o que mais te impactou, o que fez sentido, qual foi a diferença para vocês, que a nossa ideia é ajudar você a se comunicar de forma mais efetiva, de forma com que você não venha ter conflitos com outras pessoas, pelo contrário, venha entendê-los para que você possa resolver isso de forma mais fácil, não é mesmo? E antes de terminar esse vídeo, eu peço a você que deixe o like neste vídeo, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã para o nosso último vídeo desta série, onde eu vou falar do perfil conforme, como que o conforme deve se comunicar com todos os outros perfis. Espero que você tenha gostado. Desejo uma excelente quinta-feira para você e muito sucesso!